Já estamos de volta, olha só, 7 horas e 23 minutos. Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Hoje a gente tá meio que combinando, camisa de dentro clara, a gente combinou, ligou e disse, a gente vai com roupa clara. Claro, todo mundo claro. Boa noite. Boa noite, Olavo, Ricardo, boa noite a todos os nossos amigos, telespectadores, pessoal aí da rádio também, um abraço especial, do YouTube, das redes sociais. Nosso grande abraço, hoje uma semana abençoada. Dê tudo certo, né, Olavo e Ricardo? E vamos que vamos, porque a semana está apenas começando e o feriado ainda está um pouquinho longe, viu, gente? Mas a semana quebrada, né, Ricardo? Quinta-feira é feriado, tem gente que, olha vai aí. Viajar. Pois é, boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. Eu acabei de ser informado pelo chefe que na sexta-feira eu posso ir para minha Caxias na quinta-noite, né? É, muito bom. Eita, o Marcelo está dizendo que lá está tremendo, aí para te ter cuidado. Aliás, Caxias, a gente vê agora a Imperatriz, está quente, né? O interior do estado está quente, mas quente também de muitas coisas acontecendo ali na cidade. O negócio está... tá pegando. 7 horas e 25 minutos. Aliás, deixa eu mandar meu abraço, um alô para você que está em Caxias, acompanhando a televisão, pela difusora aí na cidade pela e também nas redes sociais, pela rádio. Lá é difusora, a rádio? Também, 103,3. Tá aí, mantendo os caxienses e o pessoal da região por dentro das informações. Muito obrigado pela audiência. Pessoal, na semana passada, nós comentávamos aqui sobre o prefeito de Centro Novo do Maranhão, que foi preso, suspeito de transportar minério e resquícios de ouro extraídos ilegalmente de terras indígenas no estado do Mato Grosso. Esse mesmo prefeito voltou para a cidade e com direito à carreata. Foi isso, Ricardo? Foi isso, foi recebido com festa, né? Pelo menos pela parte do povo que vota e que segue ele, né? É o Júnior Garimpeiro. O Garimpeiro não é bandido. Garimpeiro não é bandido, diz aí a eleitora, né? E aí quem está acompanhando a gente na TV e na internet está vendo as imagens do Júnior Garimpeiro chegando na cidade, o povão fazendo festa, dizendo que garimpeiro não é bandido, que garimpo não é crime, mas é do jogo. E ele ainda fez uma graça lá com a polícia, né? Assim, ele subiu lá, discursou. Acho que a gente tem essa fala do Júnior Garimpeiro aí. Caçar até achar alguma coisa aqui para incriminar ele. Diz que ia achar o ouro, eu disse, não tem ouro. Eu não ando com ouro, eu não estou garimpando ouro. Eu apenas vim aqui caçar uma terra porque provavelmente quando eu tiver com meus 50 anos, 55 anos, eu quero ficar num lugarzinho na beira do rio e viver o resto da minha vida sossegado, porque eu sou igual o Leonardo, eu gosto de beber uma minha pinga e pegar meu peixe. E eu falei pra ele, porque quando ele perguntou, quem tu é? Eu disse, eu sou lá do Maranhão. Sou lá de Centro Novo do Maranhão. O que é que tu é lá? Eu disse, sou gestor público. Aí foi que piorou. Quando eu disse que eu era gestor público. Aí ele disse, o que é que tu quer aqui? Larga a tua cidade, já que tu é prefeito, larga a tua cidade pra vir caçar o que aqui no nosso estado aqui? Eu disse, moço, eu tô vindo aqui caçar um pedaço de terra com documento legalizado pra mim vir morar pra cá no futuro. Olavo, o Júnior Garimpeiro foi preso na semana passada, né? Ele e mais 3 pessoas, né? Dentre essas 3 pessoas, uma é um indígena e a polícia, ela encontrou no carro que eles iam, né? Que eles seguiam numa MA lá do Mato Grosso, ela encontrou pacotes de areia com ouro, né? O ouro recém-extraído, ainda bruto, misturado lá com areia, com terra. Encontrou aparelhos modernos de GPS, encontrou outros equipamentos, né, que são usados ali para medição do ouro, e também documentos em língua indígena, né, que levam a polícia a crer que a atividade de garimpo seria ilegal e dentro de uma terra indígena, né?
Mas aí o Júnior Garimpeiro já foi solto, né? Já voltou para a cidade dele, Centro Novo, aí do Maranhão, e recebido aí com festa, como a gente está vendo nas imagens, né? Mesmo na semana passada, nós dizíamos, nós aqui do Tá Na Hora Maranhão e nós lá do Expediente Final, da Difusora News FM, que ele tinha um direito à presunção da inocência, né? A ampla defesa, que ele ia dar a versão dele, e hoje ele está aí dando a versão dele, diz que não fez nada de errado, e que tem a pretensão de um dia comprar uma terra lá, e quando se aposentar e morar lá na terra. Mas é aquela coisa que eu sempre falo aqui, da cultura, né, latino-americana, de idolatrar político, né? Claro que ainda está no campo da investigação, né? A Polícia Federal entra no circuito, porque se trata de garimpo, né? E supostamente dentro de uma área indígena. Não quer dizer que o que ele fez seja ilegal ainda, mas os indícios são muito fortes, né? Os indícios são muito fortes da extração ilegal e não é a primeira vez. O Júnior Garimpeiro já havia sido preso lá atrás, salvo engano meu, 2020, 2021, por aí, né? Quando ele já era prefeito, que ele foi reeleito agora em 2024. Mas é aquela cultura nossa, né, latino-americana, nós adoramos, né, veneramos o político. Fazer o quê? Você tem aquela fala que diz vergonha alheia. A gente olha esse vídeo assim, mas o que mesmo estão comemorando? Por que estão indo nas ruas? Pois é. O que motiva o senhor lá, bem humilde, a senhora, para sair num carro, numa moto? Tipo pobre, né? É engraçado. Uma pobreza de dar dó. Engraçado ele isso. falando que eu pergunto para ele, quem é você? Sou gestor público lá no Maranhão, né? Gestor público, né? Prefeito. Ele está fazendo aqui, o homem, né? Tem que estar administrando a cidade, mas ele está procurando terra, é ouro, lá, sei lá o que ele está fazendo. E ele estava querendo, disse que quando se aposentar vai para lá, para o Mato Grosso. Vai para lá, né? Ele próprio falou aí. Ele que disse aí, né? Ou seja, a cidade não é prioridade. Ele não está trabalhando na cidade para ele nem para a descendência, né? Porque ele vai sair. É essa a realidade, vamos lá, né? Do jeito que a gente não pode julgar para condenar, acho que a população podia ali também se resguardar um pouquinho, né? Porque investigação é isso, ele pode ser condenado, pode ter culpa, como o outro não pode ter, ficar com um pouquinho de pé atrás, né? O Ricardo está cheio de razão nesse sentido aí. Mas simbora, vamos rodar aqui com a nossa pauta, porque 7 horas e 31 minutos. O que você achou? Manda um comentário aqui pra gente. Eu gosto de ver os comentários dos nossos telespectadores, tá? Seja moderado aqui, pra gente poder dar a sua opinião também. 21069403. O STF rejeitou a denúncia do PCdoB sobre voto filmado em ação que trata da eleição da Assembleia Legislativa. Como é que segue esse processo agora, John? Olavo, esse processo da Assembleia já está no STF, já tem uma votação de 8-0 em favor da reeleição da deputada Iracema Vale. Vocês lembram daquela situação em que houve uma disputa, foi parado no STF pela questão do critério de desempate. Houve uma eleição ali, houve empate entre o Otelino Neto e a deputada Iracema, pelo critério de desempate do regimento interno da Assembleia. A Iracema, por ter uma idade maior do que a Otelina, foi consagrada vencedora. Só que a Otelina, através do partido dele, questionou isso lá no STF. Já uma votação favorável, 8-0 a favor da Iracema Vale, faltam apenas 3 votos. A votação em plenário virtual deve voltar, já voltou, né? Já está aí no prazo e deve, portanto, sacramentar e confirmar a eleição da Iracema. Se não houver nenhuma reviravolta ou a mudança de algum voto de ministro, ou pedido de destaque, ou pedido de vista. Bom, vocês acompanharam semana passada os dois deputados parlamentares, tanto o Fred Maia quanto o Jean Cascarias, discutiram lá na Assembleia. Um chamou o outro para briga no final da sessão, né, para porrada, aquela coisa toda. Como diz o Collor de Mello, não é? Que eles estavam deblaterando, né? Estavam, na verdade, para usar o eufemismo aqui, né, Ricardo? Deblaterando entre eles dois lá, que acabou, portanto, numa confusão danada em que o próprio
Fred Maia disse que o Cascarenhas não era uma pessoa de confiança, não era um político de confiança, que tanto ele teve que gravar o voto, não é? Que teria votado no hotel, depois teria votado na Iracema e gravou o voto para comprovar. E isso o PCdoB pegou e colocou uma petição dentro desse processo, ali questionando, né? Ali, e foi gravado, questionando a eleição da Assembleia, mas a ministra Carmen Lúcia já se pronunciou aqui, Olavo, e ela diz aqui, ela rejeitou esse pedido do PCdoB. Ela fala o seguinte, não é? Que ela deixou claro que as alegações apresentadas pelo PCdoB não estão diretamente ligadas ao objeto da ação. Carmen Lúcia ressaltou que a ADI se concentra na da norma regimental, sendo irrelevantes as condutas dos parlamentares ou investigações de eventos específicos. Ela também lembrou que as ações diretas não admitem a produção de provas, o que inviabiliza pedidos de diligências ou de obtenção de documentos, né? Então, aí foi o resumo da decisão da Carmen Lúcia e o processo em relação a essa ADI que está no STF, da eleição na Assembleia, deve ser dado, deve andar agora com a votação, Olavo e Ricardo. Até o final do mês, deve, portanto, aí confirmar essa eleição da Iracema Vale, né? Faltam apenas 3 votos aí, mas a gente crê que não deve ter, pelo menos a gente crê, que não deve ter mudanças bruscas. Muita alteração, né? E isso é uma questão também de foro íntimo da própria Assembleia, né? Interna corporis. Uma coisa que deve ser resolvida dos deputados e não levar isso para esse processo. É isso, 21069403, deixa eu mandar aqui um abraço para quem está com a gente, lá de Timon, o Valmir Leão. Obrigado, Valmir, pela audiência, está acompanhando lá na cidade de Timon. Quem também está com a gente hoje é a Inês Gomes, todo dia, Inês, obrigado aí pela audiência, pelo carinho que você tem com o nosso trabalho, tá? Ela está desejando uma semana abençoada, de paz, otimismo, fé e esperança. Para ti também, para tua família, tudo de bom. Quinta-feira, quinta-feira pode vir, rapaz, é feriado. Você pega o pirão de parida na Veneza. É para ti, Ricardo. Ricardo. Deus abençoe vocês. Sabe quem está dizendo isso? É o Carlos Aragão. Carlos. Olha aí, tá... Carlos Aragão. Vai para Caxias e eu espero que ele, traga aí uma manga. Lá tem manga, Ricardo? Não tem manga. Caxias é abençoada. É tempo de manga, não? Não, ainda não. Não é tempo de manga. Boa noite para vocês, uma boa semana. Boa semana, quem está dizendo aqui é Geon Carlos Silva. Opa, para você também, Geon. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. Pessoal, o presidente da Câmara dos Deputados garantiu que amanhã a única pauta em plenário deve ser o projeto de lei que combate o crime organizado, situação que pode aproximar o governo com a casa, Ricardo. Explica pra gente. Olá, é mais uma demagogia explícita, desavergonhada da classe política, né? A classe política tá nem aí para esse negócio, não. Isso aí é porque reverberou demais aquela operação necessária que foi feita lá no Rio de Janeiro, onde morreram quase 100 bandidos e, infelizmente, 4 policiais tombaram mortos, né? E gerou aquele bafafá danado. Mas aí agora os caras querem aí criar, segundo eles, regras mais duras. Não precisa nada disso aí. É só fazer com que as penas sejam cumpridas na sua integralidade, né? Ocorre que ninguém cumpre pena nesse país na sua integralidade. Essa tal dessa progressão de pena, essas audiências aí liberatórias, isso gera uma sensação de impunidade e a bandidagem se aproveita da sensação de impunidade. Quando você vê parte do país chorando a morte de 100 bandidos e ignorando a morte de 4 policiais, você vê que o problema não é aí, né, político. É um problema cultural. Agora, a classe política, ela nos representa, né? O Congresso está lá representando o povo brasileiro. Nós estamos lá. Aí vem a demagogia, né? Dizer que o parlamento vai dar um enfrentamento às facções criminosas, como disse o presidente Hugo Mota. Coisa nenhuma. Isso é só lorota. Só lorota. Não vai se resolver nada disso aí. Pelo menos voltaram atrás naquela ideia estapafúrdia do Guilherme Derrite,
deputado federal, secretário de Segurança lá de São Paulo, que queria transformar as facções em organizações terroristas, né? Tem nada a ver. O problema das facções não tem nenhuma correlação com o terrorismo. Terrorismo tem que estar diretamente ligado a questões religiosas e tomada de poder. As facções não é isso, facções é dinheiro. Tá aí, outro dia teve aquela operação lá em São Paulo que chegou na avenida mais cara e luxuosa da economia brasileira, né? Que é a Avenida Paulista, lá várias empresas, edifícios enormes lá alojando empresas que servem de fachada para a lavagem do dinheiro do crime organizado. Simples. Olha só, falta ainda... que horas são? 7 horas e... Deixa eu ver aqui, que ali a gente está com a 39. 7 horas e 39 minutos. A gente segue agora para mais um assunto. A COP30 iniciou hoje a semana decisiva, onde os ministros começam a desenhar o documento final da conferência. O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, diz que o país vai triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética, olha o desafio, até 2030, para o fim do que chamou de dependência de combustíveis fósseis. Ricardo, o governo vai ter que conversar, né, com o povo que a cada dia que passa descobre mais petróleo nos limites aí do Brasil. Explica pra gente, você já tinha até falado semana passada sobre essa questão de extração de petróleo, sobre isso que precisa avançar, né? Semana passada eu disse e torno a dizer, né? Quando acabar a COP, o Brasil vai todo ele se voltar para a extração do petróleo na margem equatorial, né? Diz que tem lá uma bacia enorme que vai transformar a vida do brasileiro, diz que o Brasil vai ficar rico com esse petróleo de lá. Parece aquela história fantasiosa que a gente ouve, vira e mexe a gente está ouvindo, né? E é a mesma coisa, quando passar a COP30, esqueço esse negócio de problema climático, de desmatamento ambiental, que a turma vai para cima do petróleo. O petróleo é o grande vilão, né? O chamado combustível fóssil, é o grande vilão do meio ambiente, né? E aí o Brasil ainda, né, buscando prospectar petróleo e numa região muito sensível, né? Uma região que já teve laudos do IBAMA condenando, né? Negando, dizendo que não, aí não é lugar. Mas aqui no Brasil sempre os caras dão um jeitinho, o IBAMA refaz o laudo, manda dizer que tá bom, pode fazer e tal. É um problema. Quando passar a COP, passou a COP, esqueçam esse blá 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 que a gente está assistindo aí de meio ambiente, disso e daquilo, porque vai ser o tal do diamante negro, né? O ouro negro, o petróleo. Porque é essa a realidade do Brasil. O interessante é a gente ver essas discussões, mas isso tem que ser colocado na prática, né? Hoje, por exemplo, a gente teve aí, tem algumas notícias que mexem com a gente, né? Você aí do outro lado comenta, a gente está sempre mostrando aqui, e algumas coisas, essa questão da COP mexe com a gente, porque não adianta só ficar no discurso, a gente tem que ver a coisa na prática, né? O interesse pelo meio ambiente, isso o Ricardo está questionando desde a semana passada. E hoje também, vou confessar para vocês que hoje, especificamente, aquela notícia ali, aquela multidão ali com a carreata, meu Deus do céu, é uma coisa assim que mexe assim com a gente demais. Mas você também pode participar aqui com a gente no nosso 2106, está quase acabando, mas ainda tem mensagem. Ricardo. Olavo, eu quero só colocar aqui uma proposta dada pelo governador Carlos Brandão lá na COP30. Essa sim é uma proposta que eu vejo que deveria ser abraçada por todo o planeta, fazer com que a turma que degrada o meio ambiente pague pela degradação, né? Eles não querem pagar, querem que a conta fique com os países pobres. E o governador propôs que seja feita a cobrança daqueles que já degradaram o planeta. Seria a medida mais correta e sensata. Precisa de dinheiro também para preservar o planeta.
Obrigado, Abide Simão, pela participação aqui. É isso, valeu, brigadão aí pelo seu comentário. Tá acabando, minha gente. Amanhã a gente volta, por hoje é só, mas continua na internet. Difusora News para você acessar e ficar sabendo muito mais informações. Obrigado pela audiência, até amanhã, fica com Deus. Beijo na família. Boa noite, senhores. Até amanhã, boa noite. Tchau.